Amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez dispostos a juntos compartilharmos daquilo que o Senhor nos deu de conhecimento a partir da Escritura e dos textos que nos são deixados. Hoje, que é o dia 25 de outubro de 2020, ao nos aproximarmos do dia 31, que é o dia em que celebramos o aniversário da Reforma, neste ano 503 anos, nós vamos brevemente passar por alguns pontos de reflexão, exatamente focando a questão da Reforma. Correu o ano de 1517, quando Martinho Lutero, não é que ele tenha iniciado, mas ele deflagrou algo quando ele afixou as 95 teses na porta que dava acesso visual a tantas pessoas, e ali as pessoas puderam então chegar perto e ler o que ele estava divulgando como ideia para o início de um debate que, pelo que nós temos informação da história, era um debate que ele queria estabelecer para que a própria Igreja Católica Apostólica Romana refletisse sobre desvios que vinham sendo cometidos e sendo implementados desde a sua fundação como instituição até a Idade Média. É curioso nós pensarmos que nós estamos falando exatamente da mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Costuma-se dizer que até o século XV é a Idade Média e a partir do século XVI é a Idade Moderna, obviamente arredondando as datas. E nós estamos falando do comecinho do século XVI, com uma série de elementos acontecendo na Europa, que era o centro do mundo, particularmente do Ocidente, e que ali então despertaria algo que já vinha sendo tratado desde os pré-reformadores. Algo que dizia respeito à realidade espiritual, que também tangenciava a realidade institucional da Igreja de Roma. A Reforma tem algumas importâncias que são múltiplas e não apenas a importância espiritual, embora, obviamente, para nós ela seja a mais importante. Mas a Reforma começa por chamar a atenção a respeito do desvio que vinha sendo cometido com relação às verdades, às doutrinas bíblicas, que vinham sendo obliteradas pelo proceder de uma igreja que, ao longo de cerca de 1000 anos, vinha sistemática e paulatinamente afastando a igreja, que agora já era a igreja medieval, né, falando de século XV, vinha afastando a igreja e colocando-a cada vez mais fora da centralidade da Escritura e da centralidade também do próprio Cristo, ou seja, uma igreja cristã que não tem Cristo como centro. Então, a salvação, a questão sacramental, a eternidade, os meios pelos quais Deus age na igreja, como Deus faz, o governo da igreja, a autoridade da Escritura, o uso da Escritura, o próprio culto, o que ele significa, tudo isso tinha sido manchado ao longo daquele tempo, por razões as mais diversas, que não cabem aqui agora na nossa reflexão, porque ela é breve, mas o fato é que, por conta disso, chegamos ao final do século XV com uma igreja destroçada, no seu sentido eclesiástico mesmo, espiritual, e com o povo morrendo de fome e de sede espiritual. A Reforma, portanto, começa como um movimento religioso, mas, obviamente, também ofereceu desdobramentos em várias circunstâncias da vida comum das pessoas. Não é? Nós estamos falando ali do finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna. Nós temos uma urbanização cada vez mais perceptível na Europa, nós temos o declínio do feudalismo, nós temos a aproximação das grandes navegações, que já tinham começado ali no século XV, mas que se tornam ainda mais evidentes no século XVI, a multiplicação da presença europeia no globo todo. Tudo isso vinha trazendo algumas demandas que não poderiam ser
satisfeitas pela teologia e pela doutrina da Igreja Católica, que na verdade tinha o mando da Europa quase que exclusivamente, muitas vezes e muito comumente, até mais do que os próprios governantes civis. As monarquias, na maioria das vezes, deviam também o seu respeito e a sua obediência em vários procedimentos à Igreja de Roma. O protestantismo chega dando algumas diferenças nesse aspecto. Por exemplo, o protestantismo valoriza o trabalho, porque o trabalho para nós é fruto da bênção de Deus a despeito de sermos pecadores. Na teologia medieval, o trabalho era como uma espécie de castigo porque o homem tinha pecado. Então, obviamente, essas pessoas não trabalhavam com prazer, não podiam juntar recursos, não podiam lucrar com seus trabalhos. O protestantismo vem mudando tudo isso de forma intensa. O catolicismo medieval via as profissões como sendo necessárias, porém não tão dignas. E a grande profissão de maior dignidade para servir a Deus seria você fazer parte do clero, ou seja, seria o trabalho eclesiástico, você se tornar monge, padre, frei, alguma coisa assim. Havia uma simonia intensa na Europa da Idade Média, em que os principais cargos da igreja muitas vezes eram ocupados por pessoas que compravam aqueles cargos. Então, às vezes, o sujeito nem era praticante direito e, de repente, alguém, a sua família, talvez uma família da nobreza, comprava o seu cargo de bispo, por exemplo. Ele ia ser bispo em algum lugar porque tinha comprado o cargo. Então vem Lutero, no início do século XVI, nega várias dessas questões e, principalmente, levanta questões sérias com relação à compra da sua realidade espiritual, o que vinha através das indulgências, que nada mais eram do que as possibilidades oferecidas pela igreja medieval para você se livrar de pecados. Você podia, inclusive, comprar perdão para pecados futuros e também livrar pessoas queridas, entes amados que tinham falecido, do sofrimento do purgatório, por exemplo. Você podia comprar e livrar aquela alma do purgatório. Tetzel diz que ao tilintar de uma moeda no cofre, uma alma sai do purgatório. E nesse ambiente absolutamente místico, posso usar a palavra esotérico, embora um pouco anacronicamente, mas um ambiente místico, mágico, esotérico, ali estava a igreja medieval, e nesse ambiente Lutero lança as suas 95 teses. Ele trabalha com a ideia de que para a salvação nós não temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele continua dizendo, se aplica a outras coisas, né, as responsabilidades da vida comum, a escolha da sua roupa, enfim, o seu trabalho, todas essas coisas que nós mais comumente chamamos de livre agência. Mas o livre-arbítrio, aquele trabalhado e estudado na soteriologia, no princípio da salvação, ele nega. E, portanto, isso também o coloca em choque com a igreja medieval, né? Quando nós olhamos tudo o que aconteceu e nós olhamos hoje, 503 anos depois, nós precisamos entender que a Igreja de Cristo como um todo não pode se afastar dos princípios da Reforma. Os princípios da Reforma pegaram uma igreja corrompida há 500 anos atrás e a levaram de volta a refletir sobre os princípios apostólicos. Não levou a igreja de volta a ser uma igreja primitiva, isso é absolutamente impossível. Mas levou a igreja a refletir de novo na possibilidade de andarmos sob a sombra apostólica. Não sob a sombra apostólica institucional, porém espiritual. A nossa pregação precisa ser a pregação dos apóstolos, a nossa fé precisa ser a fé dos apóstolos. A reforma contribui, por conta dessa liberdade de ação e de pensamento, de reflexão, agora com os textos traduzidos para a língua vernácula, os crentes em Jesus Cristo podem
investigar as Escrituras, podem estudá-la. Vejam bem que eu não estou dizendo que eles podem interpretá-la do jeito que quiserem. Nós temos a tradição de 2000 anos de pensamento cristão e nós temos a Escritura Sagrada como baliza principal. Nós temos os nossos documentos, as nossas confissões, nossos credos, nossos símbolos de fé. Nós temos os nossos catecismos, nós temos os documentos que servem para nos endereçar a boa compreensão da Escritura. Mas nós fomos chamados e instados a interpretar, a investigar, não a interpretar, mas a investigar, de tal forma que nós pudéssemos nos tornar não apenas leitores e ouvintes, mas também estudiosos da Escritura Sagrada. Os fiéis passam a participar da vida da igreja ativamente, e não apenas se eles se tornarem clérigos, ministros, pastores. O nosso trabalho secular é valorizado, porque nós passamos a entender que ele não apenas é fruto da misericórdia de Deus, como ele também é algo pertinente ao chamado de Deus. Isso tem a ver com a vocação do Senhor para o bem comum e para o bem também da sua igreja. Nós, a partir da Reforma, e Calvino trabalha muito bem isso em Genebra, quando, por conta da sua sistemática pregação e ensino na Catedral de São Pedro, ele também influencia a cidade-estado de Genebra naquele tempo, e algumas coisas como liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade para comunicar. Você pode noticiar as coisas. É o que hoje se chama de liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Você passa a ter também a liberdade da escolha dos seus representantes, tanto na política secular quanto na própria igreja. Pastores, presbíteros, diáconos passam a ser eleitos pelos membros das igrejas e não apenas impostos pelas autoridades eclesiásticas, bem como os representantes da sociedade civil. A solidariedade ganha um grande ânimo a partir daquilo que é feito em Genebra, e onde a reforma protestante se instalava, nesses países onde se instalava, havia um grande ganho social. Algumas universidades começam a ser implantadas ou terem o seu método de ação modificado. O estudo passa a ser algo muito importante para toda a população. Isso não acontece apenas com Lutero e com Calvino em Genebra, mas isso se propaga como sendo uma diretiva da própria reforma. Por que isso? Porque fica fácil nós imaginarmos que, se não houver estudo, se não houver capacidade de reflexão, você também não estuda bem a Escritura Sagrada. Então você não vai conseguir investigar bem a Escritura se não souber ler e escrever com maestria, interpretando aquilo que você lê, comunicando bem o que você quer falar. Então, por isso, a reforma deixa instituições como Harvard, como Princeton, como Yale, como Oxford. Nós temos inúmeras mundo afora. Aqui no Brasil nós temos a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, com os seus campi espalhados pelo Brasil. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Faculdade Mackenzie, Mackenzie Rio. Tudo isso vem no bojo da compreensão de que analisar os fatos e refletir sobre tudo também me permite refletir melhor sobre a Escritura. Por tudo isso eu posso dizer que hoje, 503 anos depois, é necessário afirmarmos a nossa fé reformada, é necessário também afirmarmos que nós somos protestantes. Existe um movimento louvado entre protestantes, dizendo que um número cada vez maior de católicos se converte ao protestantismo. Mas lá do outro lado também acontece isso. Existe um movimento constante e também louvado entre os católicos, dizendo que muitos protestantes estão, como eles costumam dizer, voltando para casa, voltando para o que eles chamam de verdadeira igreja. Eu gostaria de dizer que precisamos afirmar os princípios da reforma e precisamos afirmar a nossa
a nossa personalidade protestante. Estamos vivendo num tempo, e aí vocês, aqueles que são simpatizantes do progressismo deslavado, vão agora me desculpar, mas eu preciso dizer. Vivemos um tempo em que, ao compararmos o protestantismo com todos os seus problemas e desmandos, com o atual catolicismo sob a direção do Papa Francisco, não resta dúvida que aquele que estava cambaleante sobre a sua fé, se ele tem um pouco de honestidade cristã, ele não vai querer voltar para a Igreja Católica. Os últimos episódios, por exemplo, demonstram aquilo que ele faz para afastar o catolicismo do cristianismo ainda mais. As teologias católicas, ao longo desses 1.500 anos, 1.400, 1.500 anos de história, porque nós sabemos pela história que o catolicismo, como instituição, começa lá para o século V, VI, não começa antes disso, embora tenha reflexos que sejam usados por eles, mas, de fato, institucionalmente, não começa no século I, não começa com Pedro. Pedro não foi para o Vaticano, Pedro não tinha um trono que foi levado para o Vaticano. Mas o fato é que, conforme passa o tempo, parece que o Papa Francisco quer fazer do restinho de hombridade teológica da Igreja Católica algo muito parecido com a desgraça protestante da teologia liberal. A teologia liberal acabou com um segmento vasto, extenso do protestantismo, e parece que é isso que ele quer fazer lá. Ele nega publicamente, por exemplo, deixa no ar uma negação pública a respeito da divindade de Cristo. Ele fala a respeito da salvação por vários meios, mas continua insistindo que a salvação tem que ser através da igreja. No entanto, outras verdades podem salvar. Enquanto ele ateia fogo na discussão sobre o fogo da Amazônia, ele não fala do fogo nas suas igrejas católicas no Chile. É um Papa que prefere, na semana em que as pessoas se condoem, inclusive nós, protestantes, nos condoemos pela destruição das igrejas e símbolos católicos no Chile, ele vem a público dizer que sim, vale a pena o casamento gay, ele deve ser aceito. Ele nega as principais doutrinas, inclusive católicas, mas e os católicos, o que pensam disso? Eu sei que eu, como protestante, eu reafirmo a minha fidelidade à Escritura, à Palavra de Deus. Vejo isso como mais um desmando de alguém que se crê sendo o próprio Deus na terra, o próprio Cristo, o próprio substituto do Filho de Deus na terra, e por isso fala o que quer. Fala na sua cátedra e fala fora da sua cátedra. No entanto, ele, como pontífice máximo, que inclusive era o título usado pelos imperadores romanos seculares, ele está falando algo que cada vez mais só faz nos comprovar que Lutero estava certo, Zwinglio estava certo, Calvino estava certo. Mas nós precisamos olhar também para o nosso nicho, para o nosso redil e pôr a nossa barba de molho. Nós temos hoje milhares e milhares de ministérios para-eclesiásticos sem governança, sem a mordomia do governo da igreja. Cada um faz o que quer. Nós temos uma igreja evangélica que se torna esfacelada por doutrinas que também se tornam ralas. Aquilo que Lutero, Calvino, Zwinglio, Bucer levantaram na Idade Média para redimir uma parte da Igreja de Cristo, hoje essa parte precisa olhar para dentro de si e precisa também ver que é necessário ter coragem para reconhecer que precisamos voltar às nossas origens. Afinal de contas, uma igreja reformada está sempre em reforma, está sempre se reformando. E vêm os liberais e os progressistas e usam essa frase para dizer que nós precisamos mudar a nossa doutrina. Não, estar em constante reforma é exatamente voltar todo o tempo para os mesmos princípios da reforma.
E quais são esses princípios? Aqueles sobre os quais eu estava falando. Não há espaço na ortodoxia cristã como um todo para o politicamente correto. Não há espaço para nós considerarmos duvidoso o caráter de Deus, a sua escritura, a sua fala inerrante através da revelação. Não há espaço para nós deixarmos de proclamar a palavra de Deus para proclamarmos ideologias, partidos, defesas de teologias espúrias. Não há espaço para isso. Deus chama todas as coisas à existência por sua palavra. A palavra é Ele próprio, Deus encarnado. Ele está entre nós pelo seu Santo Espírito e nós não podemos macular a igreja de Cristo, a igreja invisível, porque o Senhor aguarda, mas nós precisamos estar fiéis a fim de sermos considerados úteis ao Senhor na sua obra, servos fiéis e também servos que concorrem para chegar ao final da sua vida, sendo preservados pela graça e pela misericórdia de Deus. O dia da reforma nos leva a pensar sobre isso, sobre as nossas falhas, porque nós nos levantamos há 503 anos atrás por causa das falhas dentro do cristianismo. Temos falhas, e muitas. O outro lado da moeda, como diz Carl Trueman num artigo seu, é voltarmos para um pensamento nostálgico. Ah, como era bom no tempo da reforma. Ah, se Lutero tivesse vivo hoje. Não é isso. A Igreja de Cristo, ela funciona naquele tempo, naquele espaço, pela obra que o Senhor tem a fazer através daquela geração. Esta é a geração que deve agir. Nós não somos nostálgicos. Nós não vamos ficar o tempo todo querendo voltar no passado. Não é esse o nosso trabalho. Não é esse o nosso dilema. Nós precisamos olhar para a Escritura e nos lembrar por que é que ela foi deixada de lado. Vocês querem ver? Eu anotei aqui uma lista de coisas para vocês saberem por que é que os nossos 5 solas são tão importantes, inclusive e principalmente dentro desse momento que eu estou dizendo, o sola Escritura. Entre o ano 300 e o ano 1950, vejam só quantas coisas aconteceram. No ano 300, a oração pelos mortos, a persignação, que é o sinal da cruz, que em si não tem nenhum problema, mas tem um outro problema, que ele substitui a vida de devoção e coloca naquele símbolo algo místico, mágico. No ano 300, o uso de velas votivas, velas com sentido devocional. No ano 375, oficialmente começa a veneração dos anjos e dos santos que já morreram. No ano 394, fala-se sobre a missa como uma celebração diária, e a missa passa a ser a substituição pública e visível do próprio sacrifício de Cristo. No ano 431, começa o processo de exaltação de Maria. O termo Mãe de Deus é aplicado aí pela primeira vez, eu já expliquei isso aqui. Por que é que isso é aplicado? Era para defender a divindade de Cristo e não exaltar a figura de Maria. Embora nós, protestantes, a tenhamos em alta estima, mas nós a temos em alta estima segundo a Escritura coloca e não segundo a tradição de homens tão pecadores quanto eu e quanto você que me ouve. No ano 500, os sacerdotes começam a se vestir de forma especial com caracterizações religiosas e espirituais para cada parte da sua vestimenta. No ano 526 começa a extrema unção. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. No ano 600, o latim passa a ser usado nas orações e no culto. Independente da língua das pessoas, o latim passa a ser usado. No ano 600 também, santos mortos, anjos e Maria começam a receber oficialmente orações. No ano 607, o título de Papa ou Bispo Universal é dado pela primeira vez a um bispo que era Bonifácio III. No ano 607 também começa a prática de se beijar o pé do Papa, os pés dele. No ano 750,
o Papa assume poder temporal, ou seja, poder de chefe civil, chefe de Estado. No ano 786, a adoração da cruz, a adoração de imagens e de relíquias é instituída. No ano 850, a água benta, misturada com a pitada de sal e abençoada pelos sacerdotes. No ano 890, São José começa a ser adorado publicamente. No ano 995, os santos mortos são canonizados. No ano 998, Sextas-feiras Santas e Quaresma começam a ser também alvo de jejum oficial. 1050, a missa se transforma, agora sim, gradualmente vai se transformando, e agora de modo oficial, no sacrifício com frequência obrigatória, a pessoa é obrigada a estar lá. No ano 1079, o celibato se torna obrigatório para os sacerdotes. No ano 1190 começam as indulgências a serem propagadas e vendidas. No ano 1215, começa a confissão auricular de pecados a um sacerdote, não mais a Deus. O sacerdote é instituído ali como o mediador do perdão de Deus. Em 1220, a hóstia é adorada e a partir daí ela merece adoração. Em 1229, a Bíblia é proibida aos leigos. Óbvio, depois de tudo isso aqui, você tem que proibir a Bíblia, senão alguém vai desconfiar. No ano 1215, a doutrina da transubstanciação entra no palco. Em 1414, o cálice da Eucaristia, ou da ceia, como nós chamamos, é retirada do povo e nunca mais volta para ele. Em 1439, o purgatório, que já era antes aceito, agora é proclamado como dogma pelo Concílio de Florença. Em 1439, os sacramentos se tornam 7 oficialmente. Em 1545, a tradição da Igreja é declarada de autoridade igual à da Bíblia pelo Concílio de Trento. Isso aqui já foi uma resposta às primeiras inovações de repúdio dos protestantes a tudo isso que eu acabei de ler para vocês e muito mais coisa. Porque em 1517 vem o início da Reforma e aqui estamos em 1545 no Concílio de Trento. Em 1546, oficialmente, se tornam incluídos os livros apócrifos na Escritura, com o nome agora de deuterocanônicos. Eles já estavam por ali, mas agora são oficialmente, no Concílio de Trento, designados como Escritura. Em 1854, o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ou seja, Maria nasce e é poupada do pecado original. Em 1870 se proclama a infalibilidade do Papa, ou seja, tudo aquilo que eu falei do Papa Francisco, de todos os seus desvios, de todas as suas heresias, na doutrina católica ele pode falar o que ele quiser, porque ele é infalível. E em 1950, a ascensão corporal de Maria, e a partir daí nós temos cada vez mais a aproximação de Maria como corredentora, ou seja, ela é salvadora, ela é digna do culto cristão, com todos os seus aparatos culticos e toda a sua liturgia. Então, o catolicismo adentra por uma adoração a Maria, né? Você pode conversar com qualquer um deles, se ele for honesto, ele vai dizer, não, eu não adoro o santo não, eu só o venero, mas Maria eu adoro, tá? Porque isso faz parte da sua prática. O que eu quero dizer aqui para vocês é que os últimos 5 ou 6 pontos que eu falei já são após a reforma. Mas eles só fazem comprovar que a reforma precisou acontecer. Porque senão nós estaríamos em mais densas trevas ainda hoje. Não é possível uma pessoa que tenha vivido a luz e conhecido a Escritura, não é possível essa pessoa retornar a isso aqui. Esse é um ponto. A reforma nos torna protestantes. E os protestantes precisam fazer 2 coisas. Manter-se na fé
que uma vez o Senhor nos deu. Ponto. Somos evangélicos protestantes, reformados, no nosso caso, presbiteriano. Precisamos manter a nossa fé, portanto, jamais pensar no divórcio com o Senhor. Ou seja, somos enlaçados como noiva com o nosso noivo. Ele é Cristo, o noivo. Nós somos a igreja, a noiva, a igreja imaculada, não os tijolos, não a tradição. Embora prezemos pela tradição, ela não nos conduz à salvação. Ela só nos ajuda, só nos abençoa no sentido de sabermos historicamente de onde viemos. Mas há algo também a fazer como protestantes. Hoje, aproveitando que daqui a 6 dias estaremos no dia exato da comemoração da Reforma, é olhar para o nosso próprio umbigo, porque se na instituição católica apostólica romana nós vemos todos esses desvios, eu gostaria de dizer a você que no ambiente protestante também temos inúmeros desvios. Temos muitas destas coisas acontecendo no grande universo chamado evangélico, só muda de nome. A indulgência não é trazida para o universo evangélico com o nome de indulgência, mas você tem uma corrente e que se você não participar dela dando tudo que tem no bolso, você vai para o inferno porque é amaldiçoado. Você só é abençoado se tiver dinheiro. Isso é indulgência com outro nome. Nós não temos aqui a extrema unção. Nós não temos aqui a água benta, mas alguém manda você pegar um copo d'água, botar perto do rádio da televisão, porque ele vai orar lá não sei de onde e você vai ser abençoado, vai beber aquela água e vai ter um contato metafísico transcendente com uma divindade. Não vai ser com Deus, não. Vai ser com alguma coisa. Porque Deus não depende de um copo d'água. Esse grande universo macula o governo da igreja. Nós queremos dizer que não temos um papa, mas algumas denominações têm papas. Papas vivos. Que se falarem para a sua igreja, para a sua denominação, pulem todos de uma ponte, eles vão pular. Ainda está viva na memória coletiva do Ocidente o episódio de Georgetown, quando 900 e poucas pessoas suicidaram por causa de um louco que se proclamava pastor evangélico. Então o que eu quero dizer neste estudo para vocês é: não podemos voltar às práticas católicas. Ponto. Por outro lado, precisamos continuar olhando para as nossas práticas. Ponto. Precisamos ser honestos com Deus. Precisamos ser honestos com a igreja. Precisamos ser honestos com a Escritura. Precisamos ser honestos com a nossa história, que é banhada de sangue. E nós hoje temos liberdade em Deus para podermos ler escritos católicos, reter coisas boas, sem dúvida alguma que há coisas boas a reter, mas infelizmente, enquanto igreja, enquanto instituição, ela está bem longe daquilo que Deus estabelece para ser igreja de Cristo. Para ser cristão, não basta dizer que é cristão, tem que testemunhar. Testare, do latim, é testemunhar. Protestare é estar na vanguarda, desejoso de testemunhar. Aquele que testemunha é um protestante. Está lá na raiz da palavra. Vamos nesse mesmo sentido. Que Deus preserve a sua igreja em tempos em que os símbolos cristãos estejam eles na igreja em que estiverem. Símbolos cristãos são vilipendiados. Estão destruindo igrejas, queimando cruzes, derrubando coisas. Foi no Chile a semana passada, essa de ontem para hoje foi aqui em Curitiba, 3 jovens subindo numa cruz, xingando palavrões e anotando impropérios nas suas redes sociais. Hoje é com os símbolos, amanhã pode ser comigo e com você. E você? E eu? Estamos prontos para resistir? Como alguns cristãos que foram para a arena, como alguns que foram martirizados por sua fé, mortos, torturados ao longo de 2000 anos de história? Ou nós vamos claudicar diante desse mundo nefasto, cruel, que olha para a igreja, olha para Cristo
e simplesmente abandona a verdadeira fé. Está aí uma questão para nós hoje, enquanto falamos dos 503 anos da Reforma Protestante. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Gostaria de fazer uma oração pela Igreja de Cristo, por nós, neste aniversário da Reforma do ano de 2020. Senhor Deus, estamos diante do Senhor, proclamando a Tua palavra, lembrando-nos dos Teus servos do passado, não como santos aos quais devemos adorar ou venerar, mas como gente, como eu e como os meus irmãos que me ouvem, que de maneira singela, imperfeita, conseguiram e conseguem ao longo da história te servir. E não fosse o Senhor nos preservando, nenhum de nós chegaria ao último dia. Eu deixo aqui a minha palavra de alegria diante do Senhor pela reforma. Deixo também a minha palavra de tristeza pelo afastamento, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Ortodoxa, seja da Igreja Protestante, da centralidade de Cristo e do Evangelho. Quero deixar aqui, ó Deus, a minha firmeza de fé, em que a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Porque se não for, nós também teremos uma lista como essa que eu li aqui, inventando coisas e dizendo que temos autoridade dada por Deus para inventá-las. Nós não temos essa autoridade, porque tudo que o Senhor ordenou já está na Escritura, que é santa, é inerrante, é suficiente, é totalmente prática para a nossa vida. E ela foi resgatada na sua leitura e na sua percepção a partir da reforma. Mantém-nos, ó Deus, fiéis a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você e até a próxima semana com o nosso estudo bíblico dominical.